Este episódio tem o apoio do Instituto Pássaro Azul. Acesse institutopassaroazul.com.br ou no Instagram, @passaroazul.sl. Você ouve agora Eu Mãe, porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Apresentação: Carolina Valente. No peito, Renata carrega um pingente com as figuras de 4 crianças. São 3 meninas e um menino, moldados em ouro, que pendem ali bem perto do coração. O menino, Vinícius, e uma das meninas, Beatriz, viveram por 22 semanas no ventre da mãe. Esse mesmo ventre, hoje, quase 2 anos depois, abriga a Maia e a Maria Flor. Eu sou Carol Valente e perda gestacional, recomeço, fé, vida e esperança são alguns dos ingredientes do episódio de hoje, que vai contar a história dessa heroína que é a Renata Romaniuk. Prepara um chazinho, acomode-se e se quiser garantir um lencinho eu recomendo, porque vem por aí uma história para mexer com o seu coração. Quando a gente pensa na maternidade, naturalmente a gente pensa em vida. Quando a gente pensa nos nossos filhos, é difícil não imaginá-los em nossos braços, aprendendo a engatinhar, crescendo felizes e saudáveis. Quando a gente fica grávida, por maior que seja o medo do novo, do desconhecido, a gente sempre imagina que tudo vai ser perfeito, que tudo vai dar certo. Mas nós fomos criadas ouvindo contos de fadas, esperando finais felizes. O que a gente esquece é que até nos contos de fadas, antes do final feliz, às vezes as coisas não acontecem como a gente espera. E nós nunca estamos preparados para isso. Na maternidade, menos ainda. Fato é que, antes desse esperado final feliz, a vida às vezes nos surpreende de uma forma que a gente não esperava. Foi assim com a Renata Romaniuk, professora de inglês, minha convidada dessa semana. Ela hoje está aqui com um barrigão que dá gosto de ver, esperando a Maia e a Maria Flor. Mas antes que essa segunda gravidez gemelar acontecesse, a Renata e o marido do Júlio sofreram uma perda que não doeu só neles. Doeu em centenas de mães, em dezenas de amigos do casal, doeu em pessoas que, como eu, nem os conhecia na época. É essa história que a gente vai contar a partir de agora. Renata, muitíssimo obrigada por me receber e por se abrir para as ouvintes do Eu Mãe. Eu já tô com o coração aqui, ó, transbordando de amor para poder contar para vocês a minha história, a nossa história, para poder colocar aí muita emoção na vida daquelas pessoas que desacreditam no sonho da maternidade. Bem, eu já contei um pouquinho da história, mas eu queria ouvir de você. Como é que tudo começou? Então vamos lá. Eu conheci o meu marido assim que eu cheguei do intercâmbio. Nunca tinha o visto antes. E a gente se conheceu em uma das escolas que a gente trabalha junto. E foi tão engraçado porque a gente se viu, fomos apresentados, mas a gente ficou um tempão sem se ver. Um belo dia eu saí pra night, vi o maridão lá, que na época tava assim, solteiríssimo. A gente começou a conversar, rolou um beijo. No dia seguinte a gente já estava namorando. 1 ano depois a gente se casou. E aí, Carol, foi tudo muito rápido, porque ele sonhava, o sonho de vida dele era ser pai e o meu de ser mãe. E aí o que a gente combinou? Que assim que a gente casasse, que a gente já ia só dar um tempinho pra gente se adaptar, né, com a nova fase, e que já íamos começar as tentativas. Quando fez 1 ano certinho, nós iniciamos os trabalhos intensos, né, gente, que é a parte mais complicada. Só que não acontecia, e o tempo ia passando e passando e não acontecia. E aí a gente procurou o meu médico ginecologista que me acompanhava desde a adolescência, e ele falou, bom,
Enquanto não fizer 1 ano de tentativa, não adianta a gente procurar causas, motivos. Quando fez 1 ano certinho de tentativa, nada, ele falou, bom, então agora está no momento da gente investigar o que está acontecendo. Pesquisamos muita coisa, ele pediu exames assim, do Arco da Velha, e todos os exames ok. E a gente percebe que na sociedade hoje, a gente tem aquela cobrança muito grande de que a menina tem que ir ao ginecologista. Primeira menstruação chegou, a mãe e o pai já preocupam que ela tem que se preservar, né? Conhecer, se cuidar. E com os meninos não é assim. Eles não vão ao urologista só em situações extremas e mesmo assim na fase adulta. Então teve um dia que eu saí tão revoltada, Carol, porque a gente gastou assim horrores, porque nem todos os exames o plano de saúde cobria. E tudo em perfeita ordem. Eu falava, gente, não tem condições. Não é comigo que tá esse problema. Exato. Aí eu falei, bom, e a pressão da sociedade toda em cima de mim. A gente ia em festa de família. Nossa, eu já tô com 2 filhos. Cadê o seu neném? Você não vai engravidar? Vocês não querem filho? E aquela cobrança, né? Até que um dia a gente saiu do médico e eu falei, amor, você vai fazer um exame. E ele falou, mas o médico não pediu. Eu falei, mas eu tô pedindo. E aí, quando ele fez, a gente viu, constatou no resultado, que ele tinha uma coisa chamada oligospermia, que o homem ele produz os espermatozoides, mas precisa verificar a qualidade deles. E aí, investigando, imediatamente a gente já procurou um especialista, e ele até me confessou que foi a primeira vez que ele foi ao urologista, com quase 40 anos. E aí a gente descobriu, Carol, que ele produzia uma quantidade boa, mas muitos daqueles produzidos eram amorfos, não tinham a cabeça ou não tinha a cauda. Então a gente ia precisar de um acompanhamento de profissionais para poder selecionar os melhores para a gente fazer um tratamento e então realizar o nosso sonho. Só que desse período aí, passaram-se quase 5 anos. Nossa. Então até a gente entender que a gente precisa, né, desse apoio emocional, porque é tão comum hoje na sociedade também a gente perceber que em rodas de amigos, sem querer as pessoas cobram. A gente falou sobre isso no 3º episódio, Mãe de 1, Mãe de 2, Mãe de 3, que quando você não tem filho, a sociedade pede 1, quando você já tem 1, pede 2, quando tem 2, pede 3 para poder desempatar o sexo. Enfim. Exatamente. E para aqueles casais que não conseguem engravidar? Porque eu só vim conhecer muitas histórias depois que eu me abri contando a minha. E aí a gente procurou uma clínica de reprodução em Belo Horizonte e perguntei para esse médico se ele estava disposto a investigar o nosso caso. E com todo o amor e sorriso, ele abriu um sorrisão e falou assim, você só sai daqui agora com o bebê no colo. Que delícia. Então a gente fez todo um tratamento. E aí a gente resolveu arriscar, colocamos 2 embriões e os 2 vingaram. Então quando a gente descobriu, você pegar o positivo, ver aquelas listrinhas lá, para quem estava 5 anos tentando, em todo mês negativo, 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 a gente não acreditava. E aí foi um processo muito bacana, mas devido aos hormônios, o meu corpo todo se transformou. Então, eu tive infecção de urina, né? Infecção urinária recorrente. Tive problema na tireoide, que também foi a mesma coisa. As minhas atividades, né, enquanto de trabalho, continuaram intensas, eu não diminuí o ritmo. E quando a gente percebeu, eu já estava com quase 20 semanas de gestação. E por ser gemelar, por a gente ter feito um tratamento, em momento algum me foi falado, Renata, você não pode subir escada, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Pega leve, menina. Isso. O meu médico só me falou vida normal. E aí um belo dia a gente saiu para poder assistir uma peça que eu não vou esquecer de jeito nenhum, Rei Leão, do Casarão. Tava a minha filhada com a gente e a gente resolveu ir para uma pizzaria depois que a peça acabou. Quando eu cheguei lá, deu aquela vontade louca de ir ao banheiro. Fui. Só que eu falei assim, gente, esse negócio não tá parando. Será que eu tô com incontinência urinária? E aí eu comecei a observar. E na hora que eu olhei assim,
Não era xixi, era o líquido amniótico. A minha bolsa tinha rompido lá na pizzaria. E você tava com? Eu tava com 22 semanas e 2 dias. Imediatamente a gente ligou pro meu médico, ele não atendia o telefone. Insistimos, nada. E a gente fez o pré-natal com 2 médicos aqui. Aí a outra médica falou, olha, não tem uma boa notícia para te dar, vai direto pra maternidade. Quando a gente chegou lá, eu tava em estado de pânico, porque eu chorava muito, querendo assim, tava na metade alguém da gestação. Para com isso, né? Alguém resolve meu problema aqui e os bebês mexendo normalmente. Aí, Carol, a gente passou por um médico que não foi muito legal com a gente. Ele só nos deu assistência porque... Lembra que eu disse que a minha filhada estava com a gente? A minha tia me ligou e, coincidentemente, ela trabalha e é amiga desse médico. Aí ele foi olhar pra gente e examinar o nosso caso. E ele falou, a gente vai ter que tirar seus bebês agora, se você ainda quiser ser mãe. Ouvi aquilo. Cara, gente, falta muita sensibilidade por parte da assistência, né? Demais. Isso não é coisa que se fala com uma mãe. Assim, é uma notícia que tem que ser dada, mas... Ela pode ser dada de outras formas. Exato. Então eu falei, olha, você não vai tocar em mim, eu vou resolver o que vai ser feito amanhã. E eu não sou médica, eu não sou nada. Eu só queria meus filhos ali bem naquele momento, né? Então ele falou, olha, eu vou te internar a próxima Mas plantonista. qual era o problema ali? Foi só a ruptura da bolsa? Só a ruptura da bolsa. E como ele foi fazer o exame de toque, aí dificultou um pouquinho mais a situação. Porque aí saiu muito mais líquido. E aí a gente passou uma noite de terror. Até que no dia seguinte, eu pedi pro meu marido mandar uma mensagem pro médico em Belo Horizonte, que a gente queria trocar. E aí um dos chefes lá do setor de alto risco, olha como que Deus é. Eu tinha uma consulta agendada com ele na terça-feira. E aí a gente mandou um WhatsApp pra ele. Ele imediatamente falou, vem pra Belo Horizonte. E ele teve que comprar uma briga grande para ser transferida do hospital daqui pra lá. Então a gente foi atrás dos amigos, todo mundo que pôde ajudar, ajudou. Nós conseguimos uma ambulância e aí chegamos em Belo Horizonte. Lá foi totalmente diferente, Carol. Tinham 3 médicas esperando a nossa situação. As 3 avaliaram juntas e falaram, olha, sua situação não é impossível. É difícil, porque você já tem uma ruptura de membranas, né? Mas se você ficar quietinha, repouso absoluto, muito líquido e o nosso acompanhamento, nós podemos tentar chegar até 9 meses, se der. Aí deu aquela chama assim, nossa, a gente vai conseguir. E aí passamos uma semana desse jeito. Júlio do meu lado o tempo inteiro. Eu só levantava para poder tomar banho e mesmo assim rapidinho. Aí no sábado, véspera do Dia das Mães, eu vou ao banheiro e assim, gente, tem um negócio estranho. Aí nesse sábado eu falei assim, olha amor, chama a enfermeira porque eu acho que tem uma coisa estranha aqui. E eu senti uma protuberância lá embaixo. Aí ela veio e falou comigo assim, Renata, vou chamar um médico que é ele que vai examinar certinho, mas fica calma. E nisso eu já não consegui nem tomar café mais. Ninguém fica calmo. Ninguém fica calmo, a gente fica muito nervoso. E aí, Carol, veio um médico e falou comigo, olha, Renata, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Só que você teve uma coisa chamada prolapso de cordão. Isso acontece um caso a cada 500. O que é isso? O cordão umbilical do bebê que estava na bolsa de baixo começou a sair. Então, a partir desse momento, a gente tem que interromper sua gestação, porque senão você vai perder o seu útero. E eu fiquei desesperada. Nós vamos ter que induzir o parto. Seus filhos vão nascer hoje. Meu Deus. Carol, eu fui em outro mundo e voltei. 22 semanas. 22 semanas e 6 dias. Que a gente virava todo domingo. Aí, fiquei de indução do trabalho de parto de 8 da manhã até 6h50 da noite. E eu sempre fui uma pessoa que eu falava assim, não gente, cesariana, você agenda, negócio super tranquilo. Tive parto normal. E aí, nesse processo todo, no hospital eu tava numa ala onde as pessoas perdem os bebês mesmo. Então tinham mães fazendo curetagem ali,
Tinham pessoas que tinham acabado de descobrir que tinham abortado, que era um aborto espontâneo. E eu, que estava na berlinda, se os filhos iam sobreviver ou não. E nesse momento, Bia e Vinícius mexendo, normal. Batimento cardíaco ok, ganhando peso. E aí, no meio desse tumulto todo, teve uma hora que eu comecei a gritar de pânico. Eu falei, alguém me fala o que vai acontecer com os meus bebês? Aí apareceu um anjo na minha vida, que é a minha xará, a minha médica hoje, a doutora Renata. Aí ela falou, aguenta um minutinho, toma esse copo d'água aqui que eu volto. Ela já veio com o chefe da pediatria, que me explicou, Renata, sua situação é muito grave, mas agora não depende de você e não depende da minha equipe, que por sinal eu já mandei chamar mais 2 pediatras para poder acompanhar o seu parto, porque tudo está na mão da Bia e do Vi. Eles que vão definir qual que vai ser o traçado que a gente vai fazer. Chegamos nas benditos 10 centímetros de dilatação. A gente começou a fazer o parto. A Bia nasceu natimorta. Então, durante a passagem, o cordão umbilical dela, como já estava para fora, ele meio que foi comprimido e ela não tinha oxigênio. Então, eles tentaram reanimar e nisso eu vendo tudo pelas luzes, né? Eles tentaram reanimar, foi aquele mundo de médico em cima dela, mas não teve jeito. Dela? Ela estava com 720 gramas. Grandinha para 22 semanas. 22 semanas. Ela estava bem pesadinha. E aí, tinha o Vinícius ainda. Eu sabia que a minha menina tinha partido, mas que o meu menino estava ali. Aí, Carol, é que veio a emoção maior, assim, porque o Vinícius nasceu empelicado. Pra quem não sabe, empelicado é quando o bebê nasce dentro da bolsa. Então só a bolsa da Bia tinha rompido? Só. Ele tava lá na dele. Aí eles falaram, olha, não tem jeito de manter, porque uma vez que você já entrou em trabalho expulsivo, seu corpo vai ver que tem outro ali, ele vai querer expulsar também. E como você não tá com o tampão mucoso, pra você pegar uma infecção é assim, da noite pro dia. Então, ele deu aquela pernada assim. Os médicos foram todos em cima dele, me mostraram, mamãe, esse aqui é o Vinícius, ó, ele tá bem. Aí eles entubaram e já passaram assim, como uma flecha, pra poder levar ele pra UTI. Então eu falei assim, olha, a Bia não deu certo, né? Deus pegou ela de volta, ele me deu, mas ele tomou ela de volta. Mas o Vinícius, ele vai. E aí, com isso que veio o lado humano, que eu acho que falta muito, sabe, Carol? A doutora Renata chegou com a Bia e falou, você quer ver sua filha? Na hora. Falei, me dá ela aqui. Pus ela no meu peito, aninhei. Eu cantei pra ela, eu conversei com ela, eu falei o tanto que a gente amava, o tanto que ela era desejada. E aí, no final de tudo, enquanto a médica fazia o processo da curetagem, a gente foi conversando muito. A minha mãe estava do lado de fora, eu pedi pro pessoal levar a Bia para ela ver. E aí, quando eles voltaram com a Bia, a minha médica, que era uma pessoa que eu conheci no plantão, a doutora Renata, ela fez uma oração de entrega tão bonita que não teve um que não se comoveu. E aí, quando eu cheguei no quarto, o médico falou, a enfermeira que nos acompanhou falou, olha, já pode descer, papai, pra UTI pra você ter notícias do Vinícius. Aí veio outro baque. Na hora que o Júlio entrou, que ele conseguiu identificar qual que era o bercinho do Vinícius, o equipamento dele de respiração parou de funcionar. E ele conta, sabe, Carol, que ele ficou com aquele barulho do pi na cabeça muito tempo. E nisso tudo, né, ele não resistiu, tentaram reanimar também. Então eles o Vinícius viveu por pouquíssimas horas. E aí, menina, a realidade vem. Aí bate. Quando a gente chegou, que ele chegou no quarto, que ele abriu a porta assim, eu falei, me dá a notícia do Vinícius. Aí ele só balançou a cabeça e falou, não deu. Naquele momento eu falei, gente, eu perdi os 2. Eu queria ter um filho, Deus me deu 2, agora ele foi lá e tomou os 2 de mim. Que graça que tem, que brincadeira que é essa? De mau gosto, né? E o pior que eu achei
No dia seguinte, Era Dia das Mães. Nossa, Carol, foi um baque assim muito pesado. Eles realizaram meu sonho. Só que aí começa o processo. Porque meu marido e meu pai que fizeram o enterro dos meninos aqui, a gente chamou só o pessoal da família, os mais íntimos, porque a gente não queria prolongar a dor fazendo um velório e tal. E o pessoal do hospital não me deu alta para participar. Foi muito doído. Tinham pessoas que não torciam pelos meninos, que foram os primeiros a chegar no velório. Pois é, eu dei uma stalkeada boa nas suas redes sociais. Eu já acompanhava a sua história, igual eu te disse. Quando aconteceu, eu fiquei sabendo um dia depois, ou no mesmo dia e tudo mais. Doeu, como eu disse, mas eu não te conhecia, não tinha a menor intimidade para chegar e falar assim: filha, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Exatamente. Mas houve uma oração por minha parte e por parte do grupo de mães que eu fundei 3 anos atrás. Foi um assunto comentado no grupo, nós oramos juntas por vocês. E aí, eu já conhecia um pouco da sua história, mas recentemente, depois que a gente marcou esse papo, eu fui dar uma stalkeada nas suas redes sociais, porque eu voltei até o início da gravidez do Vi e da Bia, e aí eu falei assim, eu quero ver como é que ela lidou com isso. É claro que a gente, na rede social, a gente não vai ver o que você passou, mas eu queria ver o que você contou pro mundo que você passou. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso de você falar da insensibilidade de algumas pessoas. E essa sua fala agora de pessoas que não torciam pelos meus filhos. É doído, né? Arrepiada. Como é que pode alguém não torcer por 2 anjos? 2 anjos. Criança não tem culpa de nada, né? Gente, mas... É uma coisa assim inexplicável, Carol. Então, o que eu fiz? Naquele primeiro momento eu fiquei muito revoltada, porque eu queria que tivesse ali pessoas que realmente lutaram com a gente. Mas já que Deus me deu esse desafio de eu aprender a lidar com essa situação, eu falei, o que eu posso fazer? Meu coração, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que elas fazem, elas não sabem como elas estão agindo. E eu acho que eu tinha que ficar em paz para eu deixar os 2 em paz também. Claro. A psicologia fala que para você enfrentar a dor de uma perda, que ela precisa ser dita, vivida, sentida, refletida, elaborada, mas nunca negada. E faltou qual? Ressignificada. Que é a palavra que a gente vai falar dela um pouquinho aqui. Então me explica quais foram essas fases, porque você falou que você ficou revoltada. Aquela negação é a primeira etapa do luto, Primeira né? etapa, você nega, você se culpa, pergunta, gente, tem tanta gente no mundo, por que tinha que acontecer comigo? Mas depois disso eu comecei a ver o seguinte, bom, olha aí, ó, eles me fizeram muito felizes nesses 5 meses e meio que a gente estava junto. Então vamos pegar essas coisas boas pra gente poder tentar levar a vida adiante? Então, cheguei a viver aqui em casa um período muito complicado, porque eu queria a qualquer custo ser mãe. Eu saí do hospital falando assim, eu vou voltar e eu vou ter, da próxima vez, são trigêmeos. Saí falando, brincando. Porque eu sempre tento levar a vida assim, Carol. Não deu certo agora, porque não tava na hora ainda, vai ser daqui pra frente. E aí, menina, eu comecei um trabalho com uma psicóloga muito boa, que ela realmente me sustentou. Kate. Que foi a Kate. Kate já me salvou também. E a gente não imagina que a gente precisa do trabalho de um psicólogo até você ir e precisar do serviço deles. Mas eu tinha um foco muito grande na cabeça. Eu quero ser mãe. E se eu tomar antidepressivo agora, eu vou prolongar esse meu sonho. Eu vou postergar, né? Vou jogar isso muito pra frente. E eu quero ser mãe no próximo Dia das Mães ainda. Então eu me desafiei. Meta alta. E meu marido, eu não tô pronta. Eu falei, eu vou te dar o seu tempo. Deixa eu te interromper um pouquinho. Muito se fala da dor da mãe numa perda dessa. Como é que foi isso pro Júlio? Nossa, foi devastador.
Então, quando tudo aconteceu, ele teve um surto lá dentro do hospital. A gente teve um amigo que foi assim, que salvou, porque eu tinha acabado de ter o parto, minha mãe estava cuidando de mim, as enfermeiras estavam ali cuidando de mim também, mas e o Júlio? Não tinha ninguém olhando para ele. Só que foi Deus que colocou esse amigo dele lá, o Lucas, que eu quero até agradecer, que ele foi assim, o anjo enviado para cuidar do Júlio. E ele também precisou de apoio psicológico. Ele, ao contrário de mim, como ele guardou para poder passar força para mim, ele teve que começar um tratamento, tomar medicamento, e aí as coisas foram apaziguando, porque no início ele falava, eu vou morrer, eu quero me matar, porque Deus fez isso comigo. Eu falei, não, nós precisamos elaborar isso juntos, a gente vai conseguir realizar esse sonho ainda. Então foi 1 ano e meio, Carol, que nós batalhamos muito para isso acontecer. E aí, como são as coisas, né? Eu falei com ele assim, olha, no meu aniversário de 2019, eu queria começar de um jeito diferente, que eu faço aniversário 5 dias antes do dia que hoje a gente celebra o falecimento dos meninos. E eu tinha meio que perdido o sentido, que eu sou uma pessoa que ama aniversário. E aí, depois disso tudo, deixei de gostar. E aí, Carol, eu falei assim, olha, vamos tentar? Vamos fazer um Dia das Mães diferente? Vamos ressignificar isso? Vamos dar uma nova oportunidade para nós dois? Pra gente colher frutos? Vamos. Aí, fizemos o processo de novo, os exames de novo, tudo certinho. Dessa vez, graças a Deus, não demorou 5 anos. Não demorou 5 anos. E na hora que ele falou comigo, vamos, agora eu tô pronto, a gente resolveu fazer tudo caladinho, porque das outras vezes, né, a gente participava muito, muitas pessoas. E aí, deu certo. Na primeira. Tentamos e vieram 2. Maia e Maria Flor. Maia e Maria Flor. Que agora estão aí com 30 semanas. Nós estamos Não, com 33 semanas. E elas estão, assim, super elétricas. Eu falo que são as pipoquinhas que mexem o tempo todo. E aí, nesse processo todo, eu procurei nutricionista, dermatologista. Falei, agora eu quero fazer um check-up geral, ver que tá tudo bem. Tratei da tireoide. Tudo que foi fator de complicação da primeira, a gente já entrou nessa segunda gestação sem. Livre. Só com uma ressalva, que a gente veio descobrir muito depois. Eles mandaram as placentas da Bia e do Vi para investigação e só falaram que eles morreram de mal súbito. Só que eles tinham uma suspeita, a doutora Renata descobriu, IIC, que é incompetência istmo-cervical. O que o organismo entende? Pesou, bota pra fora. Então foi isso que aconteceu com a Bia e com o Vi. Então nessa segunda gestação a gente já foi de cara agendando, né, com ela, que a gente fez surpresa. Ela até falou, olha, quando tenta um embrião só. Eu falei, não, a gente tem os picolézinhos lá, vamos usar os 2. E colocamos 2, que deu certinho. Mas ela já saiu na primeira consulta falando, você vai fazer um procedimento que se chama cerclagem, que é a costura do colo do útero, para tentar segurar a gestação ao máximo. Então, minha médica me afastou quando eu já estava com 4 semanas de gestação, porque ela falou, vamos deixar acontecer, né, para ver se realmente vai vingar. E é uma das coisas que a gente nunca imagina, mãe de primeira viagem, que uma gestação não vai dar certo. Então, a gente tem que estar preparado. Então, como ela viu que fortaleceu, intensificamos em medicação e aí fomos, Carol. Um dia depois do outro. Um dia depois do outro, semana depois da outra. Até escutar o batimento do coraçãozinho. Então, até então, a gente não sabia que tinha dado certo os 2. A gente escutou o coraçãozinho de um. Aí o médico, tem outro aqui. Aí eu falei, eu não acredito, gêmeos de novo, é porque tinha que ser mãe de gêmeos mesmo, não tem jeito. E aí a gente passou por mais um milagre nisso tudo, porque mesmo eu estando em casa, de repouso, sem subir escada, as saídas que eu tive que fazer foram esporádicas e extremamente necessárias, né? Com 12 semanas a gente fez o exame de translucência nucal, que é um exame muito importante, né?
Aí o médico que fez o ultrassom falou, olha, Renata, tá tudo ok. Seu colo do útero tá 4,5, tá brilhante. Pra gente poder fazer a cerclagem, ele tem que estar menos de 4 e o mínimo, né, de tipo assim, 2,5, você já tem que fazer a cerclagem correndo. Você tá com quase que o dobro, então fica tranquila. Aí a gente falou isso pra médica, ela olhou, falou, realmente o colo tá muito bom e tal. Só que aí minha mãe falou assim, doutora, ela vai fazer o procedimento? Vai. De todo jeito eu quero que ela faça. Só que nós vamos agendar pro dia 22 de outubro. Aí minha mãe tá assim, doutora, antecipa esse negócio, sabe por quê? Porque a gente vai ter uma semana de recesso nas escolas. Então fica mais fácil do Júlio e eu cuidarmos da Rê. Sua mãe é professora também? Minha mãe é professora também, aposentou esse ano. Aí, Carol, ela falou assim, então vamos combinar o seguinte, vamos fazer esse negócio amanhã? Que foi no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, que eu sou super devota. E eu já pensei assim, gente, essa médica, ela é diferente mesmo. Que médica que trabalha no feriado? Amanhã, né? Amanhã, um sábado. E aí, beleza, fomos. Quando a gente já estava entrando para a sala de cirurgia, pro bloco, né? O médico que fez o ultrassom tá assim, com ela, né? Ué, doutora Renata, o que a senhora tá fazendo aqui hoje? Sábado, feriado e tal? Não, eu vim fazer a cerclagem da minha paciente. Ela falou assim, de ontem? É, a Renata, de ontem. Pra quê? O colo dela tá ótimo, que não sei o que e tal. Os dois começaram a meio que discutir. E você tava com quantas semanas? 12. Aí, ela falou, não, de todo jeito eu quero fazer. Quando acabou a cirurgia, Carol, ela virou pra mim e tá assim, você acredita mesmo em Deus, né? Eu falei, acredito. E em Nossa Senhora Aparecida também. Ela falou, então pode agradecer, Rê, porque você já estava com 2 centímetros de dilatação. E os bebês naquela época... Em um dia. O colo começou a apagar. Aí ela falou, a cirurgia foi um sucesso, só que agora, se você já estava de repouso, agora você não vai poder fazer mais nada. A gente foi viver mesmo tudo que tinha pra viver. Até 20 semanas. E agradecendo a Deus cada dia. Doido. E aí, e só serviu pra quê? Renovar a nossa fé. Renovar a crença nos profissionais da saúde. Dar aquela sacudida naqueles profissionais que não dão a devida atenção para as pessoas que querem se tornar mães, né? Para as famílias que vão ser geradas, mas principalmente trabalhar o nosso psicológico. Você falou no início em ressignificar. O que isso significou para você? Bom, foi assim, um tapa na cara de Deus falando, você ficou revoltada comigo porque você queria 1, eu tirei 2, mas agora eu tô te devolvendo 2. E eu quero que você aprenda a valorizar essas 2, porque elas não são substitutas do Bi e do Vi. Elas são seres humanos diferentes que vão precisar do seu apoio, do seu carinho, do seu amor. Mas menos que a Bi e que o Vi? Não, diferente. Mas coração de mãe dá conta disso. A gente tem espaço para quantos quiserem vir. Então, ressignificar pra gente foi isso. Transformar aquilo que foi doído demais. Porque se eu falar pra você, Carol, que não tem... que hoje eu não pensei na Bi e no Vi, é mentira. Nesse tempo todo, o quartinho deles ficou intacto. Pois é, uma outra coisa, assim, eu andei lendo umas coisas sobre esse período, sobre esse luto que se passa. E eu até li um estudo muito interessante que chama Quando a Morte Bate à Porta da Maternidade. Ou alguma coisa parecida, posso te mandar depois. E você ouviu muito coisa do tipo, desmonta logo esse quarto. Nossa! Daqui a pouco você arruma outro. Você é nova, no instantinho você engravida de novo. Isso! Pra que você tá chorando? Não precisa disso tudo. Você nem conheceu eles, né? Você nem viveu, você não sabe o que é ser mãe. Eu falei, peraí, vamos lá. Como é que se lida com isso, Renata? Porque assim, eu já entendi, né? Já vi que você teve a sua dor, o Júlio teve a dor dele, vocês buscaram ajuda
para poder trabalhar isso dentro de vocês, mas é que era uma coisa que era de vocês, interna. E o que vem de fora? Nossa, a gente trabalhar o ouvido que vem do lado de fora que é o mais complicado. Porque quando a gente tem uma perda gestacional, não existem palavras que vão amenizar aquela dor. Então, muitas pessoas falaram isso comigo, Renata, eu não te liguei, eu não te mandei mensagem, porque eu não sabia o que falar. Então eu falei assim, vamos combinar o seguinte, ao invés de falar alguma coisa, me dá um abraço. Pronto. Isso aqui pra mim é o que vale. Por quê? E você foi abraçar? Nossa, graças a Deus, eu dei e recebi muito abraço. A gente trocou muita energia com muita gente. E até hoje, Carol, existem pessoas que falam com a gente. O Júlio chegou. Será que ele quer participar? Vem também, vem também. Primeiro homem a pisar neste podcast. Mentira. Que legal. Olha a honra, olha a honra. É mais do que uma honra. Então senta aqui pertinho. Puxa a cadeira aí. Suado, chegando da corrida. Sem problemas. Vamos só reposicionar os microfones aqui pra gente poder ouvir. Sem problema. O papai também. Bem-vindo, Júlio. Muito obrigado. Primeiro homem no Eu Mãe podcast. Que isso, hein? Pois é. Chama-se pioneirismo, né? Pioneiro, é isso aí. Legal. Júlio, Renata estava aqui falando, ela já me contou toda a história da Bia e do Vi. As nossas estrelinhas, né? Suas estrelinhas. Já me contou como é que seus arco-íris também surgiram sim, e estão agora para chegar. E a gente estava falando agora da força que vocês receberam quando da perda da Bia e do Vi e das maledicências também. O que foi mais difícil? Eu sei que a dor que vocês sentiram com a perda que vocês tiveram não tem como medir. Mas do que veio de fora, do que não era de dentro de vocês, o que era mais difícil? Eu acho que o mais difícil de lidar com a perda, né? Quando a gente começa a entender que aquela parte que se foi, ela não é preenchida, né? Eu entendi que é ler do engano o discurso e a fala de que uma dor um dia vira saudade. Não, dor sempre é dor, né? As meninas que estão chegando, elas têm um espaço que está sendo feito para elas, né? Elas têm as funções aqui na terra delas, né? Mas são elas, né? A Maria Flor e a Maia. E o lugar da Beatriz e do Vinícius tem um lugar deles. Então, lidar com esse discurso, né, de pessoas que, obviamente, né, não tinham essa intenção, né, muito pelo contrário, queriam que tanto a Renata quanto o Júlio se reerguessem, né, mas às vezes por não entender lidar conviver com essas pessoas que vivem essa dor, né, foi difícil, né? Então, às vezes, quando viram uma pessoa, ele fala assim, nossa, agora está chegando a Maria Flor e a Maia, então é hora de esquecer. Não era de esquecer, não. A Beatriz e o Vinícius continuam ocupando o lugar que são deles. Eu falo assim, hoje eu falo, né? A Beatriz e o Vinícius mudaram a nossa vida para melhor. Né? Eu sei que é difícil entender isso, foi bastante áspero, foi bastante dolorido, mas esses meninos que se foram me ensinaram uma coisa, né? Ressignificar valores é mais importante do que muita coisa. Então hoje eu sou muito mais resiliente. Eles me ensinaram isso. E a Maia e a Maria Flor fatalmente vão me ensinar outras coisas. Muito mais. Então a gente está aí nessa necessidade constante e permanente de buscar felicidade. Eu acredito que a felicidade da gente aqui que é muito grande com as nossas estrelas, e agora vai ser uma felicidade muito maior com os nossos bebês arco-íris. Gente do céu, eu tô arrepiada. Obrigada, viu, Júlio? Pode ver, estamos juntos. Agora o papai vai sair, o papai vai tomar um banho, né? Vai lá, papai, Porque fica à o papai vontade. tá A gente pegou o papai no laço aqui na porta, chegando do trabalho. Um beijão pra todo mundo, fiquem com Deus. Obrigada, Júlio. Uau! Que história. Pois é. E aí, só pra voltar um pouquinho que a gente tava falando antes do Júlio chegar, não falem pras pessoas assim, você é jovem, foi melhor assim? Não foi. Melhor é quando o bebê tá com você. E se seu filho tivesse algum tipo de deficiência?
Gente, amá-lo do eu ia mesmo amar, jeito. eu acho que até mais, porque a gente, quando se é mãe, quando se torna mãe, né? A gente quer o bem dos nossos filhos, independente de cor, sexo, de características físicas, de deficiência, de qualquer coisa. Mas você sabe que eu estava lendo uma coisa interessante sobre isso, que uma perda gestacional, ela não é socialmente validada. Porque ninguém, além de você e do seu marido ali, muito intimamente, conviveu com aquela criança, com aqueles bebês. Então as outras pessoas não conseguem enxergar o amor que você já vivia, que você já tinha uma rotina com os bebês. Então as pessoas não enxergam que já havia vida ali. Que havia vínculo. Que havia vínculo. Exato, que eu acho que é o sentimento maior, assim. E você Eu não criou ao concluí as longo daqueles etapas. 5 meses e meio ali. Vínculo. Mas você criou um espaço para eles dentro da sua casa. Eles já tinham espaço na sua vida, nos seus sonhos, no seu futuro. E alguém vira para você e fala assim... E aí vem uma outra coisa que você tinha falado também. Nós resolvemos fazer, ao invés de velório, uma missa no sétimo dia, que foi celebrada pelo Padre Evandro. E sabia que aquele era o momento, assim, de eu colocar um ponto final naquela história, para eu poder começar a tentar viver de novo. Porque chegar em casa sem os bebês foi muito difícil. Muito difícil. E aí, nesse momento de ressignificar, quando eu já estava pronta, eu falei, bom, agora tá na hora de mexer no guarda-roupa, tá na hora de fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que ser feito. Então, a gente pegou algumas das fraldas que nós ganhamos de presente e doamos para pessoas que a gente via que precisavam, que realmente estavam necessitadas. Doamos a maioria delas para o hospital daqui da cidade, que eu acho que a gente tem que valorizar o que está perto da gente também. Mas as roupinhas, Carol, eu falei, não, elas eu não abro mão, porque eu vou ser mãe de novo. Então eu falei, nossa, me julgaram demais, pelo amor de Deus, deixa a energia fluir, tem que vir coisa nova. Eu falei, gente, não, das roupinhas não. E aí na hora que eu peguei aquele positivo, eu lembrei de tudo e falei assim, tá vendo? Meu sonho, eu falei que eu ia ser mãe e eu vou ser mãe. Que lindo. Já sou de 2 estrelinhas. Você de 2 bebês arco-íris. Que lindo. Parabéns. Olha, eu não tenho palavras para poder te agradecer. Sua delicadeza, sua força, seu exemplo, sua energia, sua calma, sua serenidade. Eu espero muito, de coração, e eu falo isso em todos os episódios, que se a gente conseguir tocar o coração de uma mãe, uma só, com isso aqui que a gente faz, se a gente conseguir trazer um pouquinho de paz para uma pessoa, já valeu a pena. Então eu espero muito de coração que outras mães que já passaram por situações semelhantes às suas possam se mirar na sua força, na sua resiliência, na sua serenidade, para poder ressignificar a vida e começar de novo. E acreditar no sonho. E acreditar no sonho. Porque o sonho, se você acredita, ele realiza. E eu ainda costumo muito falar, Carol, que nesse período todo eu conheci gente bacana demais. Para as mamães de anjo, tem 2 grupos no Instagram que eu recomendo. Um chama Grupo Colcha, Conheço. que é de Belo Horizonte. Ai, o trabalho das meninas é maravilhoso, maravilhoso. Eu conheci quando a Mônica Nardi perdeu a Cecília. Exatamente, ela é uma das fundadoras. E tem um grupo que chama Em Busca do Arco-Íris. Esse eu vou conhecer, vou recomendar no Instagram. Esse é bem legal também, porque dá essa motivação que eu tinha. Olha, eu perdi, né? Mas eu vou engravidar de novo. Então pronto. Obrigada. Te agradeço. Muito mesmo. Eu espero que depois, Você quando curtir as eu vou... piquiticas. Não, claro. Maia e Maria Flor venham conhecer, mas depois que elas chegarem, que você já estiver tranquila, ambientada, além de fazer uma visita, a gente grava de novo pra falar como é que tá sendo a vida de mãe. Puerpério. Ai! Aí o nosso próximo tema. Olha, esse é punk. Esse é punk. Mas Mas é denso. Rê, mais uma vez, obrigada. Te agradeço. Que Nossa Senhora continue te cobrindo de bênçãos. Que
Que Bia continuem te olhando, te cuidando lá de cima. E que Maia e Maria Flor sejam só amor e muita saúde. Amém. Muito obrigada, Carol, pelo espaço, pela oportunidade. E me coloco sempre à disposição. Precisou, uma pessoa que ama conversar sou eu. Tá bom. Gente, adoro. Obrigada pelo carinho. Obrigada eu. Para você que está nos ouvindo, eu espero que tenha curtido mais esse episódio. A gente tem um novo encontro na semana que vem. Mas até lá, você pode me acompanhar pelo Instagram, que é o @_eumãe_, ou então pelo nosso site eumãeblog.com.br. Você que nos ouve pelo Spotify, não se esqueça de seguir o canal. Assim, sempre que tiver novidade por aqui, você vai ser avisado e não perde nada. Quem nos acompanha pelo YouTube também pode se inscrever no canal e deixar um joinha. Estamos combinadas? E outra, quem quiser sugerir temas para os próximos episódios do podcast ou para posts no blog, pode ficar à vontade para me escrever via direct lá no Instagram. Eu prometo que eu respondo todo mundo. Renata, mais uma vez, muito obrigada. Eu te agradeço. Um beijo para você de casa, obrigada pela audiência e até semana que vem. Este episódio foi oferecido pelo Instituto Pássaro Azul. Acesse institutopassaroazul.com.br ou no Instagram @passaroazul.sl.